Boa tarde. O secretário da Suzan, Francisco Deodato, esteve hoje na Assembleia Legislativa do Estado após ter sido convocado pelos deputados para apresentar o balanço feito por ele na pasta da Saúde, que apontou um rombo de 1.200 milhões de reais. A sessão deveria entrar pela tarde, mas o secretário não retornou à casa após o intervalo para o almoço. A sessão prevista para as 10 horas começou com 12 minutos de atraso. O assunto rendeu e muito aqui na Assembleia Legislativa do Estado. 15 deputados se manifestaram para questionar as justificativas de Francisco Deodato sobre o déficit encontrado na saúde do Estado. O secretário de Saúde apontou que assim que assumiu a pasta, no dia 5 deste mês, verificou que a diferença do orçamento era grande, um rombo de mais de R$1 bilhão. Essa administração, que assumiu há 13 dias, está trabalhando incansavelmente para buscar soluções administrativas que permitam garantir o funcionamento dos serviços sem prejuízo à população. O alarme causou estranheza a alguns deputados. José Ricardo e Luiz Castro solicitaram a abertura de uma CPI da saúde. São necessárias 8 assinaturas, mas até agora 4 deputados confirmaram: Luiz Castro, Sinésio Campos, Sabá Reis e José Ricardo. Mas eu continuo achando fundamental que nós investiguemos por que a saúde do Estado está nessa situação, que nós tenhamos a capacitação técnica de uma boa equipe para ajudar a Assembleia a descobrir as razões desse déficit. A CPI ela precisa, seja qual for o valor, mas ela tem que investigar, por exemplo, esses contratos supervalorizados, né? Esses que estão aí, serviços prestados sem contrato, e inclusive a dívida do ano passado, porque são dívidas com empresas que continuam no sistema de saúde. Sabá Reis disse que os números apresentados pelo secretário são contraditórios. Então, esse rombo, que soou como se fosse roubo, é um déficit orçamentário que não vem da gestão do Melo, isso já é de tempos, e que a Assembleia aqui e o novo governo vão ter que adequar essa necessidade da saúde, senão vai ser esta confusão o tempo todo e quem sabe um próximo governador possa dizer a mesma coisa que o Amazonino disse agora e que na verdade não procede. Se a diferença do orçamento apresentada pelo secretário de Saúde era de 1,2 bilhão, somando 572,1 milhões de serviços sem contratos, mais 575 milhões a empenhar, o total não chega ao que foi apresentado por ele, mas ultrapassa R$1 bilhão. Questionado, o secretário não soube responder se era rombo ou déficit no orçamento e de que como chegou a esse número. Agora caberá a nós continuar o trabalho de verificação de cada situação que envolve a Secretaria de Saúde e de cada situação que envolve a prestação de serviços da população. E é isso que nós sairemos daqui com a disposição de trabalhar e buscar este esclarecimento. Muito obrigado. O ex-governador interino que voltou à presidência da casa justificou que o orçamento da saúde diminuiu em relação aos 2 anos. Quando Davi assumiu, o déficit era de mais de 1,7 bilhões e durante os 5 meses de sua gestão reduziu em 588 milhões. Nós estamos conseguindo recuperar agora, a partir do mês de junho. E agora o Estado começa a respirar. E cabe a nós, nesse momento de transição, fazer com que o Estado pudesse recuperar a sua capacidade de crescimento e de investimentos. E eu acredito que os problemas que se avolumaram nos últimos 2, 3 anos, eles possam começar e já estão sendo resolvidos a partir de agora. A sessão foi suspensa ao meio-dia para o almoço, para ser retomada à tarde, com a resposta do secretário para as perguntas dos deputados. Só que após o recesso para o almoço, o secretário da Suzan, Francisco Deodato, não retornou à Assembleia e informou que responderia os questionamentos dos deputados por escrito até sexta-feira, dia 20. Indígenas de várias etnias realizaram uma série de manifestações nesta terça-feira. A reivindicação desse movimento é para que eles sejam consultados sobre as nomeações de representantes no governo. Para o novo diretor da Fundação Estadual do Índio, a ação é isolada. Pela manhã, o grupo percorreu vias de trânsito intenso, como a Avenida Djalma Batista, após ocuparem o prédio da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, na capital amazonense.
Na parte final do protesto, os manifestantes entraram na sede do Distrito de Saúde Especial Indígena, o DICEI Manaus, vinculado ao Ministério da Saúde, onde no local tomaram conta do auditório. A principal reivindicação desse movimento indígena é para a consulta de indicação para a nomeação de representantes no governo. Este mês, a substituição de Raimundo Nonato por Hamilton Gadelha na direção da Fundação Estadual do Índio, FEI, na nova gestão do governador Amazonino Mendes, causou toda a revolta. A questão da Fundação Estadual do Índio, para nós também foi uma decepção. Foi feito também a troca de gestor, tiraram o indígena e colocaram o não indígena. E nós queremos respeito do nosso direito. Nós não vamos aceitar a troca do gestor que o atual governador fez. Quem sabe do sofrimento das aldeias é o indígena. Como é que eu vou colocar alguém para representar o indígena se ele não tem assunto nenhum sobre o indígena? Não sabe nada como indígena. Mas uma das principais lideranças do Vale do Javari, Clóvis Marubo, questionou em uma rede social a ocupação da sede da FEI. Afirmou ainda que os indígenas legítimos do Amazonas têm outra visão de suas políticas social e cultural nas suas aldeias e não estão brigando por cargo. E finalizou pedindo a desocupação. O novo diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio diz que não consegue despachar no órgão por conta da ocupação e está trabalhando na sede do governo. Hamilton Gadelha reforça que o grupo de manifestantes indígenas não está vinculado às grandes organizações indígenas do Amazonas. Ainda de acordo com ele, os legítimos representantes da causa indígena ou organizações de base elaboraram uma agenda positiva que foi apresentada ao governador Amazonino Mendes com demandas. Junto com a maioria das instituições verdadeiramente e legitimamente representantes do povo indígena. Então essa é uma agenda construída por eles, onde eu fui receber neste sábado, no último dia 14, e encaminhada para a sua excelência o governador amazonino. O cargo não é nosso e é bom pontuar que isso é um cargo de confiança, é do governador, e o governador me determinou, me incumbiu de buscar esse diálogo. A nossa meta é dialogar com o povo indígena. Eu estou desde os anos 80 na causa indígena, as pessoas me conhecem. Eu fui prefeito do maior município indígena do Brasil e implantamos o primeiro sistema de educação bilíngue do Brasil. Um adolescente de 17 anos morreu e o padrasto dele ficou ferido após serem assaltados por dois homens em uma moto. Eles foram baleados após reagirem ao assalto. Amigos e familiares estiveram no velório de Nicolas Wendel dos Santos, de 17 anos. Segundo testemunhas, tudo aconteceu por volta das 6h30 da noite desta segunda-feira, quando o adolescente e o padrasto, identificado como Manuel Jerônimo, de 46 anos, estavam voltando do trabalho em uma motocicleta. Eles foram abordados por dois suspeitos em outra moto, na rua Urucará, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. As vítimas reagiram ao assalto e foram baleados, como conta essa testemunha. O de tiro acertou a face do Manuel, do Jerônimo, né? Daí do Nicolas acertou, pegou no braço que varou o peito dele, atingindo o tórax e o coração também, com os dois pulmões dele. A bala que atingiu Manuel atravessou o capacete e feriu a vítima no rosto. Segundo familiares, Manuel está em quadro estável, mas sob observação no hospital. Esses bandidos não respeitam mais ninguém. A rua estava lotada de gente empinando papagaio, olha. Foi 6h30, não respeito mais não, né? Só Deus mesmo. Segundo a avó do Nicolas, o bairro tem sofrido constantes assaltos e falta segurança policial. É meu primeiro neto, ele já tinha um filhinho para criar. Estava ajudando a criar, mano. Isso aqui é horrível, né? Horrível mesmo que acontece, olha. A família espera por justiça. 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico. 30 quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados na casa de um dos suspeitos. A polícia diz que a droga veio do município de Tefé até Manaus. Esse grupo foi preso em flagrante com 30 quilos de maconha do tipo skunk. Segundo a polícia, a abordagem faz parte de uma ação que aconteceu neste domingo no porto da Manaus Moderna, no centro da capital, que resultou na apreensão de 100 quilos de drogas.
No caso, totalizamos aí 100 quilos de entorpecente e um prejuízo de mais de R$400 mil. Fernando Lima, de 29 anos, Luciana Rodrigues, de 33, Márcio de Lima, de 32 anos e Romero Júnior, de 29, foram apresentados na Delegacia Geral na manhã de hoje. Eles ainda são suspeitos de integrar a uma organização criminosa que atua no estado. Segundo a polícia, esses 30 quilos de drogas foram despachados do município de Tefé, chegando a Manaus em uma embarcação no último domingo. A droga foi encontrada na casa de Márcio, no bairro Crespo, zona sul de Manaus, durante uma campana policial. Mas havia um carro com 2 indivíduos dentro, que estão presos aqui, e o alvo principal, que foi responsável pela logística dessa droga, tanto de Tabatinga quanto de Tefé para Manaus, estava colocando a droga na mala do carro, em volta numa caixa de papelão, para que não fosse identificado ali o entorpecente no momento. O delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Guilherme Torres, diz que a principal rota de tráfico da organização é nos rios da Amazônia, na região de fronteira. Existem 3 rotas principais, que é a rota de Tabatinga, a rota de Japurá e a rota um pouco acima do Rio Negro. A nova tática integrada de segurança, implantada pelo novo secretário da SSP, Bosco Saraiva, vai fiscalizar essas regiões de maior incidência de rota de tráfico de drogas, a fim de combater o mercado final de entorpecentes no estado. Essa rota do Japurá, ela passa por Maranhão e chega até Tefé, descendo um pouco. E a rota de Tabatinga também chega até Tefé. Então, um dos pontos principais ali é Tefé, que a gente tem dado uma atenção. Esse trabalho é só um exemplo da nova forma de trabalhar, né? Por determinação do secretário de Segurança e do atual secretário de Inteligência, a SEAI pretende uma total integração com qualquer distrito policial. Em comemoração ao mês da micro e pequena empresa, o Sebrae Amazonas promove a Semana Nacional do Crédito, uma oportunidade aos empreendedores. Ronaldo Menezes. A ação é uma iniciativa organizada em parceria com bancos e agências de fomento. Começou nesta segunda-feira e encerra na sexta, dia 20. Eu converso agora com Claudete Cunha, gestora do projeto, que vai dar mais informações para a gente. Claudete, qual o objetivo da ação? O objetivo desta ação é justamente levar a classe empresarial ao acesso às linhas ofertadas aos bancos, né, para micro e pequenas empresas de créditos que os bancos detêm hoje para investir no seu negócio. Quantos bancos estarão disponibilizando e quem pode ter acesso a esse crédito? Toda a classe empresarial, uma micro e pequena empresa, pode acessar o financiamento. Nós estamos aqui com os parceiros Banco da Amazônia, Banco do Brasil. Nós estamos aqui com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, e também o FUMIPEC, que é um órgão, uma secretaria que existe dentro da prefeitura, que também financia para a micro e pequena empresa e o autônomo empresariado. Que atividades estão sendo oferecidas também durante a semana? Esta semana nós temos algumas capacitações, algumas oficinas, alguns treinamentos voltados à melhoria da sua gestão. Dentre essas atividades, também nós estamos atuando com renegociação de dívida. Então, você empresário que tem alguma dificuldade, já junto ao banco, seu nome está restritivo, que você não pode buscar esse crédito, nos procure, o momento é único, é oportuno, para que você possa estar negociando sua dívida e limpando o seu nome da sua empresa. Muito obrigado pelas informações. Mais informações neste endereço eletrônico e telefone que aparecem na sua tela. Ronaldo Menezes, para o Band Cidade. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de céu com muitas nuvens, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Caapiranga, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. E no município de Eirunepé, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Um hidroavião caiu no Rio Negro, nas proximidades do arquipélago de Anavilhanas, em Novo Airão. Uma pessoa morreu e 4 foram resgatadas com vida. A aeronave era modelo Cessna anfíbio e transportava 5 passageiros quando caiu em uma área alagada no arquipélago de Anavilhanas, município de Novo Airão, região metropolitana de Manaus.
Na queda, uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Os 4 sobreviventes foram socorridos e encaminhados a hospitais aqui de Manaus. A vítima fatal não teve o nome divulgado, mas foi identificada como sendo uma sueca de 29 anos. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Manaus, onde deve passar por procedimentos. As vítimas fazem parte de uma equipe do Greenpeace que fazia o reconhecimento de uma área do arquipélago de Anavilhanas. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Em nota, o Greenpeace disse que presta assistência aos sobreviventes e às famílias das vítimas e que não vai medir esforços para ajudar nas investigações. E a vítima fatal do acidente foi identificada agora há pouco. Ela é mesmo da Suécia e atendia pelo nome de Carolina. O corpo de um homem foi encontrado no Rio Negro, nas proximidades do porto da Ceasa. De acordo com os bombeiros, ele teria caído no rio quando estava fazendo uma travessia de um rebocador para uma balsa. O corpo encontrado nas proximidades do porto da Ceasa foi levado pelos bombeiros para o pelotão fluvial e entregue ao IML. O homem, identificado como Claudenor, de aproximadamente 53 anos de idade, era marítimo e trabalhava para uma empresa de transporte na Ceasa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o marítimo caiu no rio quando atravessava de um rebocador para uma balsa e acabou morrendo. O acidente aconteceu por volta de 00h30 de hoje. Os desvios na rede de abastecimento de água da capital são problemas que há tempos vêm sendo combatido pela empresa concessionária. No entanto, a falta de uma rede de abastecimento em alguns bairros de Manaus tem elevado o número de ligações clandestinas em toda a cidade. O pior de tudo isso é que não tem nada a ver com esses problemas, acaba pagando a conta, que fica cada vez mais cara. Esta dona de casa convive com um problema comum entre os moradores da periferia de Manaus. A falta d'água tem tirado o sossego dela e de muitos moradores que residem às margens do Igarapé do 40, no bairro Raiz, zona sul de Manaus. Na casa simples da doméstica, não tem água nem para suprir as próprias necessidades. E eu preciso da água aqui. Eu quero que venham ligar, fazer direitinho, quero pagar meus impostos, minhas coisas, tudo direitinho, mas não tem como, porque ele pede tanta da coisa pra gente que a gente não tem. A ausência dos serviços oferecidos pela concessionária de água em locais como este provoca o crescimento desordenado de um problema, as ligações clandestinas. É uma coisa lastimável porque a perda é muito grande e sem cobrar. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, existem 3 tipos de desvios de água. O primeiro é o dito gato, aquele em que o usuário é cadastrado na concessionária e mesmo assim faz uma ligação clandestina para furtar a água. O segundo é que existe a urbanização, mas não existe a rede que oferece o serviço. E o terceiro, que é muito comum aqui na capital amazonense, que é esse aqui. Não existe estrutura, não existe urbanização e os usuários, por conta própria, fazem as ligações clandestinas. Esse tipo de ligação gera prejuízo de água potável e a concessionária não consegue conter os vazamentos. E o pior de tudo é que os prejuízos são embutidos proporcionalmente nas contas de águas dos demais usuários. O gato realmente ele atrapalha e finalmente a tarifa, porque ela é um resultado de toda essa atividade nossa de fornecimento de água potável. Isso é problema da Manaus Ambiental, de diminuir as perdas, porque as perdas não é só nessa parte clandestinas. Existe perda de vazamentos de grandes proporções, e vezes perdas de vazamentos de pequenas ramais, de pequenas tubulações de 60, de 110 e 80. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos notificou a concessionária que agora tem um prazo de 30 dias para realizar um estudo técnico e viabilizar o serviço regular de água para os mais de 10 mil moradores desta região da cidade. Eu não posso entrar, inclusive, num assentamento, eu não posso entrar numa invasão. Então eu tenho que seguir o caminho da infraestrutura. E aí a concessionária fica amarrada, porque ela não pode fornecer água para esse tipo de população. A Arsan já identificou outros bairros de Manaus que passam pelo mesmo problema. Isso significa que as ligações clandestinas espalhadas pela capital amazonense são ainda maiores do que a gente imagina.
O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.